primeira série, tudo bem? Então, como tem acontecido nas últimas semanas, nós vamos, antes de começar um novo assunto, corrigir as atividades da semana passada. Na primeira atividade, eu pedi para vocês colocarem o que eram solução isotônica, hipotônica, hipertônica e solvente solúvel. Então, se você colocou algo nesse sentido, eu coloquei a imagem do slide da aula passada, tá? Solução hipertônica é aquela em que você encontra a concentração de soluto maior que a concentração de solvente. Na isotônica, né, iso quer dizer igual, então é onde você encontra a concentração de soluto, tanto de soluto como de solvente igual. E na solução hipotônica é onde você tem a concentração de soluto menor, hipo quer dizer menor, tá? Do que a concentração de solvente em uma determinada solução. Em relação a solvente e soluto, coloquei aqui também a imagem de um outro slide, né? Então, soluto é aquela substância que você dissolve no solvente e, via de regra, é a substância que está em menor quantidade, tá? Numa solução. Lembra que solução são misturas de duas ou mais substâncias e essas misturas têm que ser homogêneas. E solvente é aquela substância onde você dissolve o soluto. Via de regra, ela está em maior quantidade. Aí aqui a gente pergunta, né, o que era difusão simples em relação a transportes passivos, né, e quais as duas condições que precisam ter, que precisam existir para que o transporte passivo, a difusão simples aconteça. Então eu coloquei também um recorte do slide da aula passada, tá? Difusão simples, ó. Passagem de soluto, né, geralmente são solutos constituídos por partículas moleculares relativamente pequenas, de um meio hipertônico, onde tem maior concentração, né? Então é a passagem de soluto de uma solução hipertônica para um meio hipotônico, tá? Que é o mais para menos. Difusão simples, sem gasto de energia, portanto é um transporte passivo. E as duas condições necessárias para que esse processo ocorra, né? Primeiro, a membrana deve ser permeável para esse soluto em questão, então isso depende muito do exercício, né, do enunciado que você vai ler. E a outra condição é que obrigatoriamente deve acontecer uma diferença de concentração de soluto dentro e fora da célula. Então, os dois meios têm que ser característico, né, ser observado, né, melhor dizendo, a diferença de concentração de soluto. Então, um meio tem que estar menos do que o outro, ou vice-versa. Aqui na letra B, né, o que é difusão facilitada e quais os tipos de proteínas que participam desse processo. Botei uma resposta bem simples também, tirada do slide, né? Se você tiver colocado diferente, mas que tenha o mesmo sentido, não tem problema, tá? Passagem do soluto através das proteínas integrais, que são aquelas proteínas que atravessam as membranas, né? Já que não conseguem atravessar a membrana celular. Então, a difusão facilitada, diferente da difusão simples, ela precisa ter uma proteína para facilitar, como o próprio nome sugere, né, a passagem desse soluto, tá, de um lado para o outro da célula. Aí eu pergunto ainda, né, os tipos de proteínas que podem participar desse processo. Coloquei proteínas de canais iônicos, dentro daquelas proteínas que a gente viu nas aulas passadas, e também as proteínas denominadas carreadoras, que fazem esse atravessamento, tá bem? Por último aqui, ó, eu pedi para você colocar, né, o que é osmose e o que a osmose tem de diferente da difusão, tá? De novo, então a osmose é a passagem do solvente, no caso a água, tá? De um meio ou de uma região menos concentrada, ou seja, uma região hipotônica, para uma região hipertônica, uma região mais concentrada. Então, é passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? O que a gente pode utilizar como critério para diferenciar a osmose da difusão? É que na osmose, o que passa de um lugar para o outro é o solvente, tá? E em relação às concentrações, o solvente sai de um meio menos concentrado, hipotônico, para um meio hipertônico. E na difusão é o contrário. Além de ser o soluto ao invés do solvente,
O soluto sai de um meio hipertônico, mais concentrado, para um meio hipotônico, certo? Agora aqui a gente começa a falar do transporte ativo propriamente dito, né? Que é aquele transporte que ocorre com gasto de energia. Quando eu falo gasto de energia, né? Você já deve associar isso ao gasto de ATP, tá? E o transporte ativo ele acontece contra o gradiente de concentração. Quando é contra, obrigatoriamente tem gasto de energia, tá? Então a gente sempre fala que é do meio menos para o mais concentrado. O primeiro tipo aí é a bomba de sódio e potássio. Então na bomba de sódio e potássio eu tenho a concentração de potássio, né, maior do lado de dentro da célula, ou seja, no meio intracelular, de modo que a menor concentração de sódio fica do meio extracelular, do lado de fora da célula. Então a gente, considerando isso, a gente poderia falar, né, que isso poderia acontecer por meio de difusão, para que as concentrações se igualassem. Mas isso não ocorre porque a difusão é um tipo de transporte passivo. E o sódio, a bomba de sódio e potássio é uma categoria, um tipo de transporte ativo, aquele que gasta energia, tá? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, poderíamos esperar que por difusão as concentrações se igualassem. Mas isso não acontece porque a célula gasta energia para tirar o sódio e o potássio dos seus lugares, tá? Colocando ele em lugares opostos, tá? Eu coloquei um esqueminha aqui. Então, ó, aqui é óleo laser, tá? Aqui nós temos uma representação esquemática da célula. Aqui o citoplasma, tá? Aqui alguns solutos. Aqui seria a membrana plasmática em pretinho. E esse outro círculo aqui seria a proteína, um tipo de proteína integral, daquelas que atravessam a membrana, que é chamada de bomba de sódio e potássio, certo? Então, na bomba de sódio e potássio, você tem 3 sódios enviados para fora da célula, que é o que está aqui, ó, 3 para fora, certo? E 2 aqui, ó, de novo. 2 potássios sendo botado para dentro da célula, certo? Durante esse processo, as cargas se invertem, tá? Então, o interior da célula fica mais negativo, do ponto de vista de carga iônica, por causa do déficit de cargas positivas. Então você tira mais positivo e coloca negativos, né? Considerando que você tira 3 e bota 2. Então as cargas do lado de dentro ficam menores, tá? Ficam negativadas. Isso é muito importante, por exemplo, para estabelecer, né, para permitir que os nossos neurônios consigam se comunicar uns com os outros. As chamadas sinapses, caso você não tenha ouvido falar ainda, né? É um mecanismo que acontece que permite a comunicação de neurônios, tá? É como os impulsos nervosos são transmitidos. Então, é graças a essa diferença de cargas do lado extracelular e do lado intracelular que os neurônios, por exemplo, né, conseguem estabelecer esse processo de comunicação, tá? Lembrando que gasta energia, então você pode perguntar, professor, o que esse círculo verdinho aqui, ó, que entra aqui, olha, ó, esse círculo verdinho que entra aqui, ó, entrou agora, ó. Esse aqui é o ATP, tá? Repare que libera 2, ó. Quando ele libera 2, ele perde um fósforo. ATP quer dizer adenosina trifosfato. Então são 3 fósforos. Ele acaba perdendo, ficando com um ligado à proteína, né? Liberando um, na verdade, e liberando aí também 2, né? E fica adenosina difosfato, tá? Aqui eu coloquei o esqueminha, ó. Então nós temos a membrana formada por uma bicamada de fosfolipídios, certo? 3 sódios se ligam a essa proteína, 1, 2, 3. Depois vem o ATP aqui, ó, a adenosina trifosfato, que também acaba se ligando no lugar apropriado, certo? Depois que isso acontece, o ATP ele vira ADP, ele perde um fósforo, porque um dos 3 ficam ligados à proteína para que ela mude a sua conformação, como mostra aqui, ó,
liberando os 3 sódios para o lado de fora, tá? Permitindo que os 2 potássios se liguem aos seus respectivos sítios, né, aos seus respectivos locais de ligação. Nesse momento, o fósforo que estava aqui, ele se desliga, né, se desacopla, fazendo com que a proteína que estava voltada para o lado de fora da célula, a abertura, se abra para o lado de dentro, liberando os potássios, certo? Isso acontece 24 horas por dia dentro de diversos tipos de células que demandam um gasto significativo de energia, tá? The sodium-potassium pump is an active transport mechanism. 3 sodium ions bind to the protein channel, and an ATP provides the energy to change the shape of the channel that in turn drives the ions through the channel. One phosphate group from the ATP remains bound with the channel. The sodium ions are released on the other side of the membrane outside of the cell, and the new shape of the channel has a high affinity for potassium ions, and 2 of these ions now bind to the channel. This binding again causes a change in the shape of the protein channel, and this conformational change releases the phosphate group on the cytoplasm side. This release allows the channel to revert to its original shape, and as a result, the potassium ions are released inside the cell. In its original shape, the channel has a high affinity for sodium ions, and when these ions bind again, they initiate another cycle. The important characteristic of this pump is that both sodium and potassium ions are moving from areas of low concentration to areas of high concentration. That is to say, each ion is moving against its concentration gradient. This type of movement can only be achieved by the constant expenditure of ATP energy. Outro tipo de transporte ativo, né? Característica de transporte ativo é o gasto de energia, considerando que esse transporte acontece contra um gradiente de concentração. Então tem gasto de energia por causa disso. É a endocitose. Então, endo quer dizer dentro, tá? E citose é trazer algo para dentro da célula. Então, a endocitose é o englobamento de partículas e ou micro-organismo para o meio intracelular, tá? Então, é quando a célula pega algo de fora e traz para dentro. Nós temos 2 possibilidades, a fagocitose e a pinocitose. Então, são 2 tipos, fagocitose e pinocitose, são 2 tipos de endocitose. A fagocitose envolve o englobamento, né, de partículas sólidas, tá? E esse englobamento ele acontece através de expansões citoplasmáticas que nós chamamos de pseudópodes. É como se fosse uma projeção da membrana que a célula emite, certo? Cobrindo a partícula de interesse, e aí isso depois acaba trazendo, né? Acaba sendo direcionado para o interior da célula, tá? Após o englobamento, forma-se um vacúolo alimentar, então aquilo que foi englobado fica, né, dentro de uma bolsinha no interior da célula para que o processo termine. Se for para ser eliminado, ele vai ser direcionado aí por uma outra estrutura digestiva, aí depende do interesse do que vai acontecer com essa partícula sólida que foi englobada, tá? Ó, exatamente aqui, ó. Então, as funções da fagocitose está associado, no caso de amebas, que são micro-organismos, né, que pertencem que são micro-organismos que se alimentam por meio de fagocitose, elas acabam emitindo uma projeção aqui, ó, chamada de pseudópode, e englobando essa partícula alimentar, colocando ela dentro de uma bolsinha que nós chamamos de fagossom. No caso nosso da espécie humana, esse processo é muito importante porque existem células de defesa do nosso sistema imunológico que atuam inativando, por exemplo, um vírus ou uma bactéria que pode causar problema. E aí essas células chamadas de glóbulos brancos, né, os linfócitos T, acabam fazendo esse processo aí de fagocitose com o objetivo de eliminar ou pelo menos diminuir o problema que isso poderá causar aí
se não for combatido, certo? Pinocitose e fagocitose, né? Então, ó, além da endocitose, que são de dois tipos, que pode ser pinocitose ou fagocitose, nós temos aqui a exocitose, que também pode ser chamada de plasmocitose. A exocitose, exo, quer dizer fora, tá? É quando a célula bota alguma coisa para fora. Então, a exocitose também, dependendo do nível do exercício, você pode encontrar como aqui, ó, plasmocitose, tá? Então, na exocitose, a bolsa aqui, ó, que contém alguma substância, algum material que precisa ser eliminado, ela sai do interior da célula até se aproximar com a membrana plasmática. Quando se aproxima, elas acabam se fundindo, né, se juntando, e o material que eventualmente estava dentro da bolsinha, da vesícula, né, da bolsinha aqui, é botado para fora, tá? Então, que tipo de célula que pode fazer isso? Por exemplo, algumas glândulas, né, as glândulas salivares, as células glandulares que lhes secretam o nosso suco gástrico, elas trabalham dessa forma, né, por exocitose, certo? Então, existem diversos tipos de células que por exocitose, né, e é bom a gente lembrar que nem sempre a exocitose ela bota para fora algo que a célula ou que o organismo não precisa. Existem células que praticam, né, vamos assim dizer, esse processo, e essa prática ela se dá com um objetivo fisiológico bem direcionado, com o objetivo de eliminar algum produto que o corpo não precisa, mas também pode acontecer com o objetivo de eliminar algum produto que o corpo precisa, né? Por exemplo, a nossa saliva, ela é liberada por glândulas e as glândulas são constituídas por células que liberam a saliva. Ela é formada dentre outros compostos, né? Tem uma enzima, tá? Que degrada alguns carboidratos. Então a nossa saliva aqui é secretada por células que praticam a exocitose. Fabrica essas enzimas lá no interior das nossas células e bota isso para fora para tentar, né, digerir ou no momento da alimentação alguma substância, certo? Eu acho que é só isso, né? Eu espero que você tenha assistido até aqui. Se tiver alguma dúvida, não deixe de mandar por e-mail ou então no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Bom trabalho a todos.